Amém. Gente, você está preparado? Eu precisaria de um pouquinho de, talvez, ou de retorno, ou de algum ajuste aqui para mim. Nós vamos dar uma acelerada. E a palavra de hoje vai falar no seu coração. Nós estamos chegando no final dos nossos apps. Quem gostou da temporada de app aí? Quem está curtindo a temporada de app? Levanta a mão. Amém, é isso aí. É isso aí. Nós tivemos na nossa primeira semana, falamos sobre propósitos, falamos sobre... Eu precisava de um pouco de retorno aqui para mim. Eu acho que é retorno, não sei. Ou de um pouquinho de ganho, alguma coisa nesse sentido. Cadê o Salles? Alguém consegue arrumar meu microfone? Meu microfone está ruim. Primeira semana a gente falou de propósito, a gente falou de um pouquinho de chamado, a gente falou sobre profissões de uma forma geral. Opa, agora está ficando legal. Oh, obrigado. Hashtag. Falamos de CLT, falamos de PJ, falamos de maneira geral de carreira. Depois a gente falou sobre exatas, falamos sobre as áreas da engenharia, falamos sobre saúde, humanas, empreendedorismo na segunda semana. Na semana passada, que foi a semana 3, a gente falou marketing, pedagogia, direito, empreendedorismo de serviços. Eu lembro que estava aqui, a sala estava muito legal. Design gráfico, nutrição, psicologia, design gráfico, isso. E hoje nós vamos falar nos nossos apps sobre medicina, fotografia, programação ITI, psicologia, nutrição, educação física, arquitetura e fonoaudiologia, paralelepípedo. Isso é muito legal. Por que a gente está falando isso? Por que a gente está falando sobre todos esses assuntos? Eu acho que já tem o primeiro slide ali para dar um pessoal que está anotando. Por que a gente está falando de tudo isso? Talvez você pense assim, Renato, por que eu estudo? Por que tudo isso? Eu nem vou usar isso na vida real que eu estou aprendendo na escola. Talvez tudo isso que você esteja, algumas coisas ou muitas coisas do que você esteja aprendendo na escola, eu estava conversando em casa sobre isso, um monte de coisa você não vai nem usar. Mas isso vai construir na sua cabeça um modelo de pensamento. Isso vai construir na sua cabeça formas de você desenvolver raciocínio lógico, tratamento humano. A real é que você, todos nós, né? Mas você que está na escola e às vezes não entende esse propósito, por que eu estou na escola? Por que eu não aprendo só o que eu preciso ou exatamente o que eu vou usar? A gente não sabe tudo que nós vamos usar no decorrer da nossa vida, então a gente precisa ter um panorama geral, saber mais ou menos um pouquinho de todas as áreas, né? Imagina que sua vida está em construção, sua vida é um canteiro, sua vida é um canteiro de obras, né? Imagina que sua vida é um canteiro de obras. Por enquanto, lembra quando estava construindo o Catuaí? Ficou 20 anos construindo, né? Mas tudo bem. Mas assim, você olhava lá para baixo, era só morro, mato e barro. Você fala, cara, não vai rolar essa parada. Será que vai sair? E a pergunta da vez era, será que isso vai dar alguma coisa? E todo mundo falava, será que vai parar de novo? Será que vai? Será que não vai, né? E a gente ficava nessa, acho que dessa vez vai. E talvez você olhe para a sua vida e fala assim, cara, eu não estou vendo nada. Se minha vida é uma construção, Renatinho, eu só estou vendo areia, pedra, cimento. Eu não estou conseguindo ver a obra pronta. Alguém, por favor, me manda o projeto, porque eu não estou conseguindo ver minha vida construída, né? Só que Deus, Ele olha você de uma outra forma. Deus, Ele olha para você e Ele entende, Ele tem a visão. Eu falo para o Pedro e para a Mirella e para alguns adolescentes, que Deus, Ele tem o panorama completo, assim, ó. Ele já olha tudo pronto.
nós que olhamos de uma forma linear e não conseguimos enxergar todas as coisas. E eu repito isso constantemente, que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é lâmpada. Não sei nem se eu vou falar isso aqui, mas eu vou repetir. Eu repito sempre esse versículo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina meu caminho. Eu preciso te falar e você precisa guardar isso no seu coração. Deus não vai revelar o propósito dele inteiro, nem para nós, senão a gente não ia aguentar, que somos adultos. Mas enquanto nós somos adolescentes, alguém dá um blackout para mim na luz? Dá um blackout para mim na luz? É isso mesmo. Pode apagar isso aqui, dá um blackout tudo. É muito legal porque a lâmpada, talvez eu consiga mais ou menos mostrar aqui, ela ilumina meu pé. Às vezes eu jogo a lâmpada lá na frente e ela me mostra um pouquinho lá na frente. Mas ela vai iluminar o meu caminho. A lâmpada é para o pé. Para você não tropeçar, para você não tomar decisões erradas, a lâmpada é para o pé. De vez em quando você olha lá na frente e você fala, uau, parece que ali tem um propósito, parece que ali tem alguma coisa. Pode acender o palco. E então essa palavra na sua vida, ela é lâmpada que ilumina o seu pé, é luz que ilumina o seu caminho. É nela que a gente vai colocar a nossa fé, nossa esperança, é aqui que a gente vai colocar as coisas, mas ele não vai mostrar tudo. Para o Senhor mostrar tudo, nós temos que caminhar junto com Ele, caminhar com Ele. E a gente vai falar um pouco disso na palavra de hoje. Às vezes você pensa que a escola, será que é só um lugar para tirar nota? Será que o trabalho do meu pai, da minha mãe, ou quando eu começar a trabalhar, quem trabalha aqui já? Já tem boleto ou não? Não? Daí vai chegar os boletos. Aí você vai falar, meu Deus do céu, será que eu só trabalho para pagar boleto? Mas Deus está usando esses seus dias de construção, seus dias mais comuns, e às vezes chatos, de ir para a escola, de ir para o curso, de fazer aquela prova, estudar para aquela matéria que você não gosta. Ele está te conduzindo por um caminho que às vezes você não entende o propósito, mas porque ele está construindo através de você algo extraordinário. Eu quero que vocês peguem, essa palavra vai ter muita chave, e eu quero que você pegue elas para você. Sua vida parece um canteiro de obras. Cimento, sujeira, pedra para todo lado, mas Deus está construindo algo em você, e Ele vai construir algo através de você. Meu Deus, isso muda tudo. A Bíblia fala em Lucas 16:10, que se quem for fiel no pouco, será colocado sobre o muito, e isso muda tudo. Porque hoje você está entregando pouco da sua vida, só o estudo. Mas isso é um treinamento para o extraordinário que Deus vai colocar na sua vida. Isso não é pouco para Deus. Então o pouco que você está vivendo hoje, que às vezes você não é que não dá valor. Não é que não dá valor, não é essa palavra. Talvez o pouco da sua vida, você fala assim, eu não entendo por que isso. Mas calma, existe uma construção. Mano, você só tem 15. Segura, calma. Então, a fidelidade no pouco e a visão correta do trabalho é que, ali ó, a visão correta do trabalho. Grandes missões começam com pequenas atitudes. Deus nos chama para fazer a diferença onde nós estamos. Cada escolha diária molda o seu futuro. Você está sendo preparado para algo extraordinário. Então você precisa tirar da sua mente, eu falei isso na primeira mensagem, de que o trabalho ou o estudo, eu quero colocar o estudo e o trabalho no mesmo patamar, tá? Eu trabalho e estudo, você estuda. Mas eu quero colocar o estudo como um trabalho que agrada a Deus. Nós falamos disso no primeiro tema. Então, tira da sua mente se você pensa que trabalhar é um castigo. Deus nos chama para criarmos com Ele. O trabalho e o estudo é uma forma de Deus usar aquilo que Ele depositou na sua vida, o seu conhecimento, sua criatividade, sua inteligência, para você criar com Ele. A gente vai aprender um pouco disso. Antes do pecado entrar no mundo, antes de Gênesis 3, então até Gênesis 2, o trabalho já existia. Deus chamou o ser humano, Deus chamou o homem para criar com Ele, para cultivar e cuidar e criar com Ele.
Ou seja, olha que palavra legal. É uma palavra que eu aprendi há alguns anos atrás, eu quero dividir ela com vocês. Co-criar. Co-criar. Criar junto. Cada um de vocês carrega algo que Deus depositou dentro de vocês. E Deus chama cada um de nós para co-criarmos com Ele, para criarmos junto com Ele. Nós estamos no meio de uma revolução tecnológica. Alguém sabe me dizer qual é essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje? Aumento do conhecimento, apocalipse e tal, mas não quero falar sobre isso. Eu quero falar desse movimento de revolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje. Alguém pode me dizer qual é esse movimento que está acontecendo agora? Opa, quem falou? Inteligência artificial. O que mais? Robôs, né? Robótica. Revolução 4.0? Rapaz, você acabou de me dar um issue aí para eu estudar, um subjetivo. Vou ter que estudar isso aí. Obrigado pelo toque. Revolução 4.0. Se você não sabe o que é, dá um Google depois. Google não, né? Pergunta pro chat. 1 Coríntios 3:9, pois nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Presta atenção. Não sei se eu coloquei esse versículo aqui, ó. 1 Coríntios 3:9, somos colaboradores de Deus, Ele trabalha através das nossas mãos e talentos, mas a Bíblia diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus. O que a lavoura faz? O que é necessário na lavoura? Cultivar, lançar semente, corrigir o solo, colocar adubo, botar calcário, cuidar dela, orar para vir em chuva, então precisa de água, não pode ser água de mais, não pode ser água de menos, ela tem que vir no ponto certo. Ela fala também, a palavra fala que nós somos edifício de Deus, em 1 Coríntios 3:9. E edifício? Construir, uma coisa após a outra. Cimento, concreto, ferro, disciplina, um monte de gente trabalhando na obra. Você é um edifício de Deus, você está em construção, eu estou em construção, para nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Então, você precisa entender como um princípio que o trabalho / estudo é um chamado. É parte do propósito de Deus para nossa vida. Não importa se você está fazendo um projeto da escola, se você está lavando louça, se você está lavando quintal, se você está lavando a privada da tua casa que sua mãe mandou. Não importa. A sua visão tem que ser, e a minha visão tem que ser, de tudo que eu faço, ele é uma adoração para Deus. E pegando o gancho nisso, nessa solução, você precisa entender que quando você está estudando, ou eu trabalhando, ou você que já trabalha, tem uma galera que já trabalha, nós somos chamados para sermos resolvedores de problemas. Fala assim, eu sou um solucionador de problemas. Aliás, quando você começar a trabalhar e na sua escola, você tem um monte de problema. Quem que vai se dar melhor no resultado dessa parada? Quem resolver mais problemas, mais rápido e mais criativamente. Resolve problemas com criatividade, com rapidez, com bom relacionamento, com inteligência, saiu na frente. Então, nós somos chamados de Deus e somos capacitados por Deus para responder ao mundo. Meu Deus. Então, Deus está chamando adolescentes aqui, hoje, que fazem bem feito, não é só porque a prof está olhando, não é só porque o líder está olhando, não é porque sua mãe está com a havaiana na mão querendo fazer uma tatuagem nas suas costas, não é por isso. Nós fazemos bem feito porque nós entendemos para quem que nós estamos fazendo. Afinal a Bíblia fala, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, façam tudo para glória de Deus. Colossenses 3:23, não sei se eu coloquei aqui, Colossenses 3:23, diz assim, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É só o que eu gosto que é para o Senhor? Eu vou perguntar de novo, é só o que eu gosto que eu faço para o Senhor? É só o que minha mãe manda que é para o Senhor? É só o que a professora manda que eu faço para o Senhor? Mano, tá fraca essa parada. Eu só faço para o Senhor o que eu gosto? Não!
É tudo. Tudo. Porque sua vida precisa ser para a glória dele. O fato de nós estarmos sendo aprimorados, construídos, de Deus ter um propósito na nossa vida, isso demonstra que nós precisamos ser fiel agora, mesmo que pareça que não é importante. Eu já tinha falado, é o ponto 3 dessa mensagem, a galera que está conversando aí. E é o ponto 3 dessa mensagem, o estudo é um trabalho? Sim, e precisa ser feito com excelência. O estudo que você faz hoje, e por isso a gente está falando de profissões, e você não vai chegar na sua profissão, de todas essas áreas que a gente está vendo, e tem muitas outras, eu gostaria de ter trazido mais algumas. Ainda estava conversando com a Natasha, falei, ai amor, nós acabamos passando batido de odonto e veterinária, passou batido odonto e veterinária, ai meu Deus do céu, mas na próxima a gente faz. Passamos batido odonto, mas o fato é, que para você chegar onde quer que você queira chegar, onde Deus tem esse propósito para você, você vai ter que ralar. Fala para mim, repete assim, eu vou ter que ralar. Eu vou ter que ralar. De novo, eu vou ter que ralar. Mano, vai ter que ralar. Essa semana eu peguei uma folga na segunda-feira de tarde, meio período. Aí eu já tinha lido meu livro, eu estou lendo um livro de ficção, eu já tinha lido bastante, eu falei, acho que eu vou pegar uma tinta que eu tenho ali na área e vou pintar o banheiro das crianças, dos meninos. Aí eu peguei a tinta, preparei a tinta, tudo bonitinho, arrumei os apetrechos, peguei a escada. Mano, na boa, o banheiro lá de casa, ele dá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, uns 5 passos assim. Uns 4 passos. 4, 5 passos. É grande. Eu não consegui pintar nem a parte do quadradinho do box, assim, ó. Eu estraguei o banheiro da minha casa. Olha. Tá horroroso. Se você for lá ver o banheiro de casa, você vai me dar R$1. Vai falar, mano, paga alguém, Renatinho. Porque você não leva jeito para isso. E alguns de vocês vão levar muito jeito para isso. Como nós falamos aqui no Lab do Fabinho. Que ele estava falando de empreendedorismo de serviços. E tem uma demanda enorme de pessoas que não sabem pintar um teto de um banheiro, que estão precisando de gente. O Fabinho pega um negócio, o Fabinho trabalha com encanamentos. O Fabinho trabalha com encanamento. Estava nessa sala aqui. Aí ele descobriu que tem uma galera de homem que não sabe desentupir as coisas da casa, vaso, pia, etc. E ele tem uma equipe que vai lá na sua casa desentupir as coisas que entope. Ou seja, onde tem uma dor, tem uma solução. Agora eu causei uma dor pior, que eu não consigo pintar o teto de casa. Alguém vai ter que ir lá e resolver esse problema. O que eu quero dizer para você é que vai ter que ralar. Porque tem uma técnica para pintar. Você vai ter que se aprimorar nas técnicas. Mas eu não vou ser pintor, Renatinho. Eu acho que eu sou igual você, não levo jeito para isso. Então, bichão, você vai ter que ralar de estudar. Mais ainda do que os pintores. Vai ter que estudar mais ainda. E é isso, cara. Vai ter que ralar. E fazer com excelência, o melhor que a gente puder. Com aquilo que a gente tem. Deixa eu te falar uma coisa, ponto 4 dessa mensagem. O trabalho é uma plataforma de influência. Deus não chama você só para ter um emprego, só para ter uma carreira, não. Ele é mais do que uma função, ele é mais do que um trampo, um trabalho. Aquilo que, a escola onde você está plantado, o trabalho onde você vai desenvolver a sua carreira, ele é um campo missionário. E você vai ser um médico, um missionário disfarçado de médico. Você vai ser um missionário disfarçado de professor. Você vai ser um missionário disfarçado de empreendedor. A sua empresa vai ser uma empresa missionária. Entregue a Deus. A sua empresa é uma empresa que colabora com o reino de Deus. O seu emprego vai ser o emprego que você colabora com o reino de Deus lá onde você estiver. Só que essa mentalidade você precisa receber do Senhor hoje.
Porque se você está fazendo microtrabalhos que hoje é só estudar, você é um missionário disfarçado de estudante. Então, a sua plataforma, o seu trabalho, na verdade, quando você tiver, o seu estudo e a sua carreira, ela vai ser uma plataforma de influência. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Quem já ouviu falar aqui nos 7 montes de influência? Levanta a mão que eu quero saber o nível aí que vocês estão. Levanta a mão, 7 montes, quem já ouviu falar? Tá, então, existe um estudo. Existe um estudo, eu vou só passar, tá? Nós temos uma matéria, inclusive, que está sendo feita pelos adultos lá no auditório aos domingos, que chama os 7 montes de influência. Mas existe uma linha de estudo da teologia de que existem 7 áreas de influência que você, é chamado para atuar. E que quando você se cala e eu me calo, quando a igreja de Jesus se cala, o mundo toma conta dessas plataformas de influência e aí vira o Saci Pererê, vira de cabeça para baixo. Vou te dar um exemplo. Os 7 montes de influência são família, religião, educação, acho que está aqui. Família, religião e igreja, educação, governo e política, mídia e comunicação, artes e entretenimento, negócios e economia. E Deus nos convida para nós ocuparmos. Mano, você está entendendo que o AP, ele está contribuindo para você desenvolver aquilo que Deus já colocou no seu coração? E que quando você chegar na onde Deus quer que você chegue, você vai ter uma relevância nesses montes de influência? Olha que loucura, que maravilha. A família. Quando nós descuidamos da família, elas ficam disfuncionais. Filhos que não respeitam pais, pais que não respeitam os filhos, corações distantes, famílias casamentos que não são duradouros, intolerância, incompatibilidade, né? Tudo disfarçado, incompatibilidade, então casa separa, um monte de coisa. Porque talvez não tenham entendido o propósito de Deus para a família, mas Deus levanta homens e mulheres, adolescentes e jovens para ter uma consciência de quando chegar o momento, vocês serão e construirão famílias fortes, enraizadas em Cristo, firmadas na palavra. A igreja de Cristo, quem que vai estar aqui pregando? Fala assim, eu. Quem que vai ser enviado para os lugares mais longe da sociedade? Você. Então, todas essas áreas, eu vou dar uma corrida aqui, todas essas áreas, você é chamado. Quem ama cuidar, talvez vá para a saúde ou para a educação. Quem ama a justiça, talvez vá para o direito ou para a política. Quem é criativo, talvez vá para as artes ou para a comunicação. Quem ama empreender, talvez vá para o mundo dos negócios. Mas o fato é que nós precisamos, como igreja de Deus, adolescentes e jovens, ocupar esses montes da sociedade. E você precisa ser preparado agora. Ali, minha assistente está dizendo que meu tempo está acabando. Meu Deus! Tenho 2 tópicos ainda para ir, vai dar tempo. 3 princípios para o trabalho cristão. Então, deixa eu falar uma coisa. O mundo não precisa só mais de profissionais, ele precisa de vocacionados. Gente cheia do Espírito Santo. Meu Deus. Fala assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém. Fala assim, envia-me, Senhor. Meu Deus, é isso. Que o Senhor te envie. Mateus 5, 14 a 16 diz assim, vocês são a luz do mundo, brilha a luz de vocês diante dos homens, resumindo, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O mundo não precisa só mais de profissionais, precisa de vocacionados, cheio da glória de Deus, gente que vá onde ninguém foi, solucionadores de problemas. E para isso, você precisa aprender 3 princípios desde agora no seu estudo. Eu não vou entrar em cada princípio, mas olha só, você nasceu numa geração que valoriza o quê? Liberdade,
criatividade e propósito. Mas você não vai conseguir viver com liberdade, com criatividade e com propósito se você não tiver 3 pilares, que é a honestidade, que é a excelência e o propósito. Nessa era de inteligência artificial e robótica e jeitinho, às vezes, o que é verdadeiro ficou raro. Mas Deus quer forjar o seu caráter. Para Deus, o seu caráter vale mais. Então você precisa ser um adolescente, um jovem honesto. Provérbios 12:19 fala assim: os lábios de quem fala a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. 2, excelência. E 3, propósito. Depois eu posso falar mais sobre isso, eu vou ter que pular. Amar a palavra em tempos de distração. Enquanto está todo mundo se distraindo, você está lá na 1C, estudando João. Enquanto está todo mundo rodando tela para cima. Alguém já ouviu falar em brain rot? Enquanto está todo mundo aprodecendo o cérebro com coisas inúteis, você está lá na 1C. Você está lá na 1C, aprendendo o Evangelho de João. Você está lá Você está ali na sala do Cultura da Igreja e do Raízes, aprendendo os princípios da palavra. Quero falar para você uma coisa, olha aqui para mim. A palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina os nossos pés. Salmo 119, 105. A palavra é uma bússola que ela vai te indicar o caminho. A palavra é um alimento e você precisa dela, senão você vai ficar fraco e desnutrido, vai adoecer, vai se perder pelo caminho. A palavra é uma espada que ela vai lá no fundo do seu coração, ela te torce. E a mesma palavra que ela pega você ali, ela pega eu aqui. Porque a Bíblia fala que ela é como uma espada de 2 gumes. Você precisa conhecer e amar essa palavra. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que os cristãos que puxam a média do Brasil da leitura para cima? Somos nós que puxamos essa média para cima. O livro mais lido no Brasil é a Bíblia. E mesmo assim, se eu pedir, eu não vou pedir para levantar a mão, sabe o que vai acontecer? Uma galera não tem lido a Bíblia todos os dias. Isso porque nós somos o povo que mais lê. Mas nós precisamos conhecer o Senhor da palavra. João 1:1, antes ele era o verbo era Deus, ele estava com Deus, e o verbo veio e habitou entre nós. Meu Deus, isso é muito poderoso. Então a gente tem uma relação de profundidade com a leitura, nós lemos mais, nós temos... Quantos livros nós temos aqui? 66 livros. Nós carregamos 66 livros para onde a gente vai. Nós precisamos conhecer essa palavra. A Bíblia já foi proibida em vários países, mas onde ela é mais proibida, ela se propaga. As pessoas têm sede da palavra, guardam pedacinhos da palavra, memorizam a palavra. E nós temos acesso a... Tem gente que tem mais de 10 Bíblias em casa. Você precisa amar essa palavra. 5 minutos por dia. 10 minutos por dia. Decorar 2 versículos. Você precisa amar essa palavra. Você precisa comer e se alimentar dessa palavra. Porque a sua vida está em construção. E Deus já se alegra com o que Ele está fazendo. Mas não para o projeto no meio, senão uma obra mal acabada, ela é horrorosa. O bonito é um prédio feito. O bonito é uma lavoura frutífera. E a Bíblia fala que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele quer que nós estejamos prontos, mais parecidos com Jesus. Cada vez mais parecidos com Jesus. Mas não adianta nada você vir aqui no AP, aprender, entender que recebeu dons e talentos, usar isso, descobrir minha carreira, descobrir lá no AP, foi maravilhoso, é isso. Daqui a alguns anos eu vou ser um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, seja lá o que for, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um profissional, um empreendedor, e ir para o inferno. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque senão você vai ser um prédio mal acabado, onde tudo que você tem é dinheiro e não tem mais nada.
Você só vai carregar diplomas na parede, conquistas e realizações, mas no dia que você for pro cemitério, sua alma vai parar onde, mano? Você precisa entregar a sua vida. Para que Deus revele para você o seu propósito, o propósito dele para você. Você precisa ter uma vida entregue ao Senhor. E aí você vai entender que não importa o que você seja. Se você vai ser um médico, se você vai ser um gerente, se você vai ser um vendedor, se você vai ser um corretor, se você vai ser... Não importa o que você seja. O lugar que você estiver tem excelência, tem prosperidade, tem conhecimento. Sabia que tem um monte de gente que usa as profissões para serem enviados para países? Estuda e vai para um país como um médico missionário, entra como um dentista missionário, entra como uma empresa missionária em alguns países, e ali começa um trabalho de evangelismo. Deus quer usar você na obra dele, Ele conta com você. Ele conta com você, Ele conta com esse talento, com essa inteligência, que você cai na conversinha do diabo dizendo que você é um burro. E você acreditou. João, não é para acreditar nisso, Jô. Não é para acreditar nisso. Você não conhece o João e a Jô? Então vou apresentar ele para vocês. Você não pode acreditar nessa ladainha do capiroto. Você precisa entregar a sua vida. Entregar o seu futuro e a sua carreira. Então eu vou fazer 2 orações. Feche seus olhos, abaixa a cabeça. A primeira oração. Nós estamos com o nosso tempo em cima. Mas a primeira oração que eu quero fazer. Por favor, não fale com seu amigo agora. Não fale com seu amigo agora. A primeira oração que eu quero fazer é se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida, de receber Ele como seu Senhor e Salvador. Senhor, eu te recebo. Eu quero ser filho de Deus. Até agora, 15 anos eu já tenho, e eu não tenho perspectiva. Eu não tenho um Deus. Eu não entreguei minha vida para Jesus. Então hoje é a noite de você entregar a sua vida para Jesus. E se você crê, a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus, que confessar que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aquele que confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. E você tem a oportunidade de confessar Jesus como o Senhor da sua vida e entregar a sua vida para Ele. Então eu vou fazer uma oração. E você bem quietinho aí, fala com a sua boca. Você pode repetir essa oração comigo se você quiser entregar a sua vida para Ele. E o seu futuro. Então essa é a primeira oração, para quem quer entregar a vida para Jesus. Se você quer entregar a sua vida, repete aí no seu cantinho. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador. E o Senhor deu o seu Filho para morrer em meu lugar. E eu te peço, Senhor, me perdoe e escreva o meu nome no livro da vida. Me faça seu filho e revele os seus propósitos para mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa primeira oração, eu quero que você levante sua mão lá no teto, assim, ó. Amém. Amém. Senhor, eu oro por esses adolescentes que levantarão suas mãos, entregando a Jesus, confessando publicamente ao Senhor. Se você fez essa oração, fica de pé aí, enquanto eu oro. Fica de pé, eu vou continuar essa oração. Se você fez, fica de pé. Só quem fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida, levanta. Isso. Deus, abençoe cada um desses adolescentes que entregaram sua vida. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Começa um grande projeto, Pai. Começa um grande projeto, Senhor, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, Pai amado, as gerações dele, a família dele, sejam impactadas por essa decisão. E que, Senhor, que eles sejam feitos hoje, filhos de Deus, e a sua história seja mudada. Mude a história dessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu vou fazer a segunda oração para encerrar. Eu queria chamar a Natasha aqui. Eu quero fazer a segunda oração. Se você gostaria de entregar seu futuro a Deus. A gente já falou disso algumas vezes no Start. Mas ainda assim você tem dúvida na sua carreira e naquilo que você vai ser. Eu quero falar, calma, não se preocupa.
seja excelente e faça o seu melhor, seja fiel no pouco, como foi o tópico 1 dessa palavra. Deus vai te colocar sobre o muito. Mas se você quer colocar o seu futuro, a sua futura carreira, a sua futura família, os seus sonhos que ainda nem se realizaram, nem começou, mas se você já quer entregar o seu futuro nas mãos de Deus, feche seus olhos. Faça a sua oração individual, eu vou orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, oro por cada adolescente que me acompanha nessa oração. E peço, Senhor, que o Senhor venha trazer, ó Pai amado, e em cada coração, um propósito, Senhor, um desejo, um queimar. Que eles sejam fiéis no pouco deles, Pai, lá na escola. Que eles sejam fiéis no pouco dele, atendendo o pedido que a mãe, o pai faz, de serviços que são chatos. Mas que eles entendam que não é para o pai e para a mãe, é para o Senhor. E que nesse treinamento, Pai, o Senhor aperfeiçoe eles, de forma que o Senhor venha liberar, Senhor, a carreira, o futuro, o desejo, a prosperidade na carreira. Que toda palavra lançada sobre esses adolescentes de que eles não vão chegar, seja repreendida em nome de Jesus. Nós estamos, Deus, diante de uma geração que vai mudar, Senhor, que vai além, Senhor, que vai impactar os lugares onde eles foram plantados, os 7 montes da sociedade, na educação, na religião, na economia, na família. São jovens que vão além, Deus. Então, Senhor, planta esse desejo, que eles sejam missionários, aonde for que eles estiverem implantados. Hoje nós estamos unidos aqui, mas um dia cada um vai seguir a sua carreira. E que o Senhor venha plantar eles em cada lugar como luz, farol, sal desta terra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor vai depositar, já depositou dons e talentos que pularão, Senhor, que saltarão para a glória do seu nome. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Vamos ter que ralar, mas eis-nos aqui, envia a nós. Que o Senhor abençoe essa geração em nome de Jesus. Amém, amém, amém.